Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. Demorei, mas estou de volta para trazer mais um vídeo para vocês, dia de um vídeo sensacional. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, @CineDerek, filmes e séries. E antes de eu falar para vocês qual será o assunto do vídeo, não deixe de visitar o canal parceiro aqui do Cine Derek, o Criaturas Paranormais, isso mesmo, parceiro aqui do canal, editor dos meus vídeos, e é uma página e um canal simplesmente maravilhoso, focado no gênero do terror e com muitos vídeos sobre Ghostface. E também não deixe de visitar aqui o site do amigo Otávio Refrigerações. Se você é aqui da zona leste de São Paulo e precisa consertar seus eletrodomésticos, Otávio Refrigerações tem o melhor preço para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto do parceiro do canal, o Ed do Criaturas Paranormais, quanto do Otávio Refrigerações. E hoje eu irei trazer para vocês a super crítica do filme de terror mais aguardado do ano. Eu estou falando dele, Ghostface Pânico 7. Lembrando que será um vídeo sem spoilers, somente a história e a minha opinião sobre ele. E vai rolar, é claro, logo após a vinheta. Então, roda! Com direção de Kevin Williamson, tivemos aqui agora nos cinemas o nosso querido Ghostface, o nosso querido Cara de Fantasma, o nosso querido Pânico 7, isso mesmo! Eu fui assistir no cinema 2 vezes com a minha namorada e vou trazer aqui a minha opinião que eu achei sobre ele, tá? Lembrando que aqui eu poderia falar dele de duas formas, ou forma de crítico mesmo, ao qual tem pontos aqui que deviam ser criticados, pontos aqui que fazem Pânico não ser lá um grande diferencial na franquia, mas eu vou falar aqui pelo meu lado fã da franquia, que começou lá nos anos 90, em 1996, com o primeiro Pânico, onde tivemos Billy e Stu Macher como assassino. No segundo filme tivemos a Senhora Loomis e o Mickey, que era o ajudante dela. No terceiro filme tivemos o único assassino que fez tudo sozinho, o Roman, que é o cara que iniciou toda essa perseguição atrás de Sidney Prescott. Depois dele, no quarto filme, tivemos a Jill e o Charlie de assassinos. Depois tivemos o quinto filme, ao qual nos trouxe novos personagens, Tara, Sam, Chad e Mindy, com Ghostface, Rich e Amber. Aí no sexto filme vem a Queen, mais o outro carinha que eu não lembro o nome, mais o policial, que eram irmãos e pai lá do Charlie, do quinto filme, que vem atrás de vingança, ao qual é o único filme que Sidney Prescott não aparece, a não ser a Gale Weathers. Na trama de Pânico 7, Sidney mora com a sua família numa nova cidade, mas um terrível Ghostface agora quer pegar Sidney novamente. Para isso vai usar a sua família, e cabe a Sidney Prescott tentar descobrir quem é esse novo Ghostface e deter ele antes que seja tarde demais. Bom, aqui tivemos os personagens antigos novamente, tá? Sidney e Gale estão de volta aqui, as duas fazem parte novamente da franquia, que está previsto já sair o 8º filme. Aí temos os personagens o Chad e a Mindy, que se prevaleceram do 5º e do 6º filme, foram os únicos que continuaram aí nessa sequência. Todo mundo sabe que a atriz fazia Sam e a que fazia Tara teve aquele problema de defender a guerra, não sei das quantas, e acabaram sendo cortadas de vez da franquia. Então ali a direção procurou nos trazer quem? A nostalgia, que é o que o filme nos traz, tá? Se você é um fã de carteirinha de Pânico, assim como eu, nostalgia aqui não falta. Desde personagens novos, como personagens muito antigos, desde o primeiro filme aparecem aqui, tá? Entre eles o Stu Macher, isso mesmo, o Stu está nesse filme. Stu faz parte do Pânico 7, mas eu não vou falar pra vocês se ele está vivo ou se ele não tá, mas se prepare, porque o Stu Macher aparece várias e várias vezes aqui no filme. E claro, os personagens novos, Chad e Mindy, que nem eu citei aqui, estão, e a atriz, que é a Isabel May, que interpreta a filha de Sidney, que é a Tatum, ao qual Sidney deu o nome de sua melhor amiga dos anos 90 para sua filha. E agora o Ghostface não vai poupar esforço para pegar Tatum para conseguir chegar até Sidney Prescott, tá? E se você gosta de tensão e violência, Pânico 7 é o melhor indispensável
disparado nisso. Se você achava que a violência do Pânico 6 era explícita, era forte, as cenas de violência aqui em Pânico 7 são piores, porque o assassino aqui está mais brutal, o assassino está mais violento, está mais sanguinário e apanha mais, tá? Porque o filminho pra assassino tomar surra de Sidney e companhia, tá? Mas mesmo os assassinos apanhando, pra mim, são, quando estão de Ghostface ali, são uns dos assassinos mais violentos de toda a franquia, tá? Então se prepare, se você gosta de violência e sangue, você vai gostar pra caramba. E claro, fora homenagens a vários filmes de terror, tem até uma cena que homenageia muito o primeiro filme lá do Halloween, a primeira aparição de Michael Myers. Lembra quando ele aparece na janelinha? Da Laurie Stronger, lembrei, como eu ia esquecer, né? Da Laurie, ele aparece na janelinha, ele tem uma cena ali que envolve a Mindy, que é uma homenagem ali ao Halloween. E claro, o filme não deixa de homenagear os anteriores. E quando eu digo os anteriores, o Pânico 7 não foca em homenagear somente do primeiro ao quarto filme, não, a franquia original. Eles homenageiam aqui também o 5 e o sexto filme, então não são descartados. Achei isso muito interessante, tá? Outra coisa aqui, a fotografia da cidade, o cenário, as coisas em que acontecem, os lugares que o Ghostface ataca, são fotografias muito bem produzidas ali, aquele lugar mais escuro, aquele lugar mais fúnebre, que mostra que o perigo ali é real. O perigo não é um fantasma, não é uma entidade, não é espantalho, não, é uma pessoa de carne e osso atrás de uma fantasia, tacando o terror em geral. Isso o filme consegue trazer de uma forma simplesmente maravilhosa. E as cenas de susto é o filme que consegue fazer pular, viu? Eu, a primeira vez que vi no cinema, a primeira vez eu dei uns 3, 4, 5 pulos, porque é aquele filme que você pensa que vai ver mais do mesmo, sabe? Você acha que o susto vai vir sempre do mesmo lugar, mas a direção traz o susto de uma forma que você não espera. E eu achei um potencial muito foda aqui de Pânico. Os personagens aqui, a Sidney Prescott mostrando que é a Sidney fodona de sempre, né? Sidney sendo Sidney, não é à toa que tiveram que pagar um pouquinho mais para personagem Patrice Neve Campbell para ela aceitar voltar como Sidney, e ela é totalmente a cereja do bolo. Pânico sem Sidney não funciona. Vimos isso lá no sexto filme. A gente sentiu falta da Sidney, apesar de ter ali o Chad, a Mindy, temos ali a Sam, a Terrell, tivemos até a Kirby de volta, a Gale fodástica. Mesmo assim a gente teve a ausência da Sidney, então trouxeram de volta e foi a melhor coisa. E a filha da Sidney, eu falei que eu não vou me apegar muito a isso para não criticar o filme, mas acho que faltou um pouco de amadurecimento pra personagem, tá? Eu vou também aqui ser coerente também, tá? Faltou um pouco de amadurecimento, aquela pessoa que toda hora quer dar uma de vítima, tipo petista, sabe? Opa, escapou, sai. Mas tudo bem, quer dar uma de vítima, essas coisas aí, então acho que faltou um pouco. Pode ser que no oitavo filme aperfeiçoe mais um pouco da personagem da Tatum aí, que ela se torne uma nova Sidney Prescott. Pode ser que seja um novo legado, que passe o bastão dessa vez de Sidney ser a protagonista, Sidney ser a vítima e passar para sua filha Tatum. Então pode ser que isso melhore um pouco. Eu senti falta aqui de duas coisas, tá? De Pânico 7, que eu vou ser coerente aqui. O Chad e a Mindy são personagens que eu amo desde o quinto filme, são personagens que eu me apeguei, principalmente o Chad, eu gosto muito do personagem, então faltou aproveitar um pouco mais os dois, porque o Chad e a Mindy têm potencial para estar nessa franquia. Os dois personagens têm potencial para concretizar ali esse elenco novo que vem chegando, então acho que faltou um pouquinho de Chad e Mindy, acho que eles foram um pouco descartados aqui pela direção. E uma coisa que incomodou a mim e a todo mundo foi a Gale. Quem lembra da Gale desde o primeiro filme sabe que ela era fodona pra caralho, ela descobria tudo sozinha. Até no sexto filme ela descobriu as coisas antes da Kirby, que era policial do FBI. A Gale sempre foi uma personagem foda, só que nesse filme descartaram isso. Coisas que acontecem no roteiro ali fazem com que a Gale não seja mais esperta, parece que ela esqueceu todo o dote que ela tinha na época que era repórter, então acho que faltou um pouco ali daquele temperinho extra na personagem da Gale. Mas como fã, agora eu vou defender também, tá? Não é que a Gale não esteja fodona, todo mundo lembra que lá no quinto filme o Dewey morreu, e pode ser que esse abalo emocional de ela ter perdido o Dewey acabou influenciando de ela ficar um pouco menos inteligente que nem ela era, tá? Então aqui vou falar como fã, pode ser que no oitavo filme a personagem da Gale tenha mais aproveitamento e ela volte a ser aquela Gale de sempre, tá? O restante do elenco eu não tenho muito o que pegar aqui, porque, como posso dizer assim, são personagens que você não se importa, tá? São personagens que você, não é aqueles personagens que te cativam, que faz você ter interesse por eles. Você fala, se morrer, foda-se, não vai ser eu. Então, assim, tirando Chad, Mindy, que apesar de aparecer pouco, você ainda tem a preocupação, a própria
Tatum, que é a filha da Sidney, a Sidney e a Gay. O resto, se morrer ali, você não se importa, tá? E chegando nos assassinos, que eu não vou falar quem são, que nem eu falei pra vocês, ele com a roupa de Ghostface é legal, são super fortes, são mais inteligentes, mas tem aquele defeito, quando tira a roupa, toda a inteligência parece que vai junto com a roupa, tá? E tem aquele mesmo problema que os outros, tá? O assassino com a roupa de Ghostface não condiz quando a pessoa tira a máscara e se revela quem é o assassino, tá? Acaba sendo muito diferente, acho que tirando do primeiro até o terceiro filme que o assassino com a roupa tinha a mesma proporção de tamanho sem a roupa, já no quarto filme a Jill já não tinha nada a ver com o tamanho, né? Os assassinos, o Rich até tinha, mas a Amber não tinha o tamanho do assassino, porque quem atacou o Dewey no hospital foi ela, então o tamanho mudou muito. No sexto filme a própria Queen, o irmão dela que era os assassinos, também não condia quando estava com a roupa, a não ser o policial ali que tinha o tamanho proporcional da roupa, então tem o mesmo defeitinho dos pânicos anteriores, tá? E tem aquele defeito que nem lembra do quinto filme, quando a Tara estava no hospital e não tinha ninguém, não tinha paciente, não tinha médico, não tinha porra nenhuma, queria ver se fosse no SUS, se ia estar vazio do jeito que tava ali. Aqui nesse sétimo filme tem aquele problema, uma rua vazia, do nada Gale chega com um carro e quando você olha a rua tá completamente cheia novamente, então tem aqueles probleminhas que pode ser proposital ou não, mas tem. Rua vazia, do nada aparece gente, como tinha um hospital vazio e continuou vazio, porque não era do SUS. Se fosse aqui em Itaquera, no hospital do AMA que tem em Itaquera, duvido que o Ghostface ia conseguir fazer alguma coisa, tá? E se fosse nas ruas de São Paulo, eu também duvido que a rua está vazia até a Gale chegar e aparecer 50 carros que foi tirado do cu. Foi tirado do cu, porque ninguém sabia onde estava aqueles carros. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Mas tirando esses probleminhas ali, eu achei Pânico 7 assustador, tenso, os assassinos são top pra caramba, a motivação nem tanto, tá? A motivação dos assassinos aqui não é uma motivação tão interessante não, mas não tira o caso. E a única nota que eu vou dar como fã da franquia e graças a Deus que vai ter o 8º filme, eu dou a nota 10, 10 de 10. Se você ainda não assistiu Pânico 7, corra e confira, porque Sidney Prescott, Ghostface nos proporciona um ótimo entretenimento. Então é assim que eu encerro o meu vídeo. Um forte abraço e tchau!